Olá, meus amigos, graça e paz aos amados irmãos, aos eleitos do Senhor, aos filhos de Deus. Uma vez mais estamos aqui para continuarmos crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Esse quem vos fala é Bispo Paulo Torres, eu sou pastor sênior do Ministério Internacional Voz da Graça. Muito prazer a todas as pessoas que ainda não me conhecem. Eu também agradeço aos irmãos de língua espanhola que porventura estejam participando desse vídeo. É um grande prazer, um grande honor para nós outros sua presença, sua adição a nossa página em Facebook. E vamos tratar sobre um assunto muito importante. Vamos tratar sobre a nossa herança, a nossa essência, o poder dos filhos de Deus. Em espanhol, o poder dos hijos de Deus. Vamos tratar sobre esse assunto importantíssimo para que nossa mente, nossos pensamentos possam a cada dia ir crescendo, sendo iluminados até esse dia perfeito. Mas podemos também falar com este mesmo tema, o poder dos deuses. Mas vamos falar sobre o poder dos filhos de Deus. Porque muitas pessoas do sistema, irmãos queridos, que ainda estão no sistema perdidos. E se falarmos desse termo, o poder dos deuses, podem assustá-los. Então vamos falar sobre o poder dos filhos de Deus, dos hijos de Deus. E vamos iniciar com a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Vamos começar por acá. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar-nos nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio de sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que vamos tratar nesses breves minutos, não podemos nos estender muito nas transmissões em vídeo, em Facebook, porque a geração atual dos internautas, dos que assistem vídeo em Facebook, não se cansam muito se alongarmos a mensagem. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir, de ovelhas, no português bem claro, ouvidos para ouvir, de ovelhas, entenderão esta palavra, esta mensagem. Deus nos deu acesso a esta graça maravilhosa. Deus abriu os olhos do nosso coração. E quando descobrimos que o evangelho da incircuncisão, o pacto de maiores e superiores promessas, superior à antiga aliança, era um reino que não pode jamais ser abalado. Um reino poderoso, cujo apóstolo verdadeiro, todos sabemos, é Jesus Cristo ressuscitado, a ele toda a honra e toda a glória. Mas esta palavra não é só palavra, não é só letra. Esta palavra que temos aprendido, a palavra em graça, ela é poder. Poder para restaurar, poder para libertar,
poder para mudar, ela é poder para câmbio, é poder para nos transportar, para restaurar, para nos dar inteligência espiritual. Essa palavra nos capacitou, nos capacita a cada dia para enfrentarmos os dilemas do dia a dia, para enfrentarmos as situações de muito perigo que enfrentamos. Muitas vezes, pessoas, situações se erguem contra nós outros e precisamos dessa inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual é a ciência que nosso Pai Celestial, que nosso Padre Celestial nos concedeu, nos iluminou nossos corações. E para tanto, e para isso, abraçamos esta palavra para podermos brilhar a cada dia maior, a cada dia com uma luz maior, e essa luz vem de nosso Pai que está em nossos corações. Então, sim, esse acesso que nos foi concedido pela palavra em graça a este reino poderoso, a esta nova aliança, este pacto maravilhoso, nos posiciona, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta mensagem nos fez entronizar na versão King James. Eu estou usando a versão King James desta vez. A versão King James desta vez nos diz que ele nos entronizou. Nos entronizou. Vamos ler novamente lá em Colossenses, lá em Efésios 2:4, aonde começamos. Efésios 2:4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Aqui fala de trono, entronizou, fala de trono. Então, quando o Senhor olha para nós outros, olha para ustedes, Ele contempla um Hijo de Deus, o Filho de Deus, transformado, liberto de todas as mazelas. Ele olha para nós outros, para você, como luz, como um ser perfeito, ressuscitado com Cristo, em pé, inteligente, um ser divino. Eu estou lhe falando agora sobre a essência. E essa é a essência de Deus que está em nós, que está em você, que está em nós outros, que está em vós outros. É o poder de andarmos em autoridade espiritual, em poder espiritual, em glória, em fé espiritual, compreendendo que estamos andando em obras preparadas de antemão, que não estamos preparando nada novo, estamos simplesmente operando nas obras preparadas de antemão, porque esta palavra é insubstituível. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1:4, disse: se algum anjo do céu viemos pregar um outro evangelho que não seja este que temos vos ensinado, seja anátema. Ou seja, nenhum sinal, prodígios, maravilhas, milagros, nada pode substituir a palavra em graça. Pode substituir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, ela é completa. Ela não vai precisar, não há necessidade de melhorar o que já está feito. O apóstolo Paulo também disse lá em Coríntios que ninguém, absolutamente ninguém, pode colocar outro fundamento naquele que já está posto.
Eu tive pensando nesta madrugada que muitas pessoas me hablam, chegam até mim e perguntam: bispo, eu estou sentindo em abrir uma igreja, em inaugurar uma igreja em tal bairro, em Darua. Eu digo: muito bem, louvado seja Deus, e é uma atitude maravilhosa de você lá abri-lo na igreja. Muito bem. Mas saiba o que você está edificando. Saiba o que estás construindo. Não queira estabelecer o seu próprio fundamento sobre o fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não, jamais, de maneira nenhuma, não estabeleça tu próprio fundamento sobre aquilo que já está colocado e está posto. Eu digo isto àquela pessoa, aquele irmãozinho, aquele irmão. E muitos sentam e digam: bispo, que fundamento você está falando? Aí eu sento. Eu falo sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre graça, sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o Evangelho Santo, sobre o Evangelho da incircuncisão. E caminhamos naquela palavra, e muitos, graças ao nosso Deus, eu, bispo, eu preciso aprender para ensinar. E é isso que acontece. Muitos vão ensinar aquilo que não aprenderam, aquilo que não sabem. E o que eles fazem? Colocar um edifício torto sobre o fundamento verdadeiro. O que acontece? Esta obra, com certeza, vai cair, vai queimar e vai estragar muitas almas. Muitas pessoas serão enganadas. E essa é a essência, esta palavra que temos amado, que temos caminhado de fé em fé, de glória em glória, é uma palavra santa, uma palavra divina, digna de toda aceitação. E ela nos traz ferramentas. A palavra em graça nos traz armas espirituais. Por exemplo, estamos em 2020, junho de 2020, estamos em plena pandemia internacional. O mundo inteiro foi abalado pela Covid-19, pela pandemia, por o coronavírus, isso todos sabem. Pero los hijos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os príncipes sobre essa terra, se posicionam como eleitos do Senhor, sabendo que as armas que temos são armas celestiais, são armas espirituais. Temos que ter a inteligência para enfrentar essa situação também como homens, obedecendo às regras sanitárias, mas colocando sobretudo, a palavra de Deus que contém no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nas 14 epístolas de Paulo, que são nosso guia espiritual para todos os momentos. E como o poder que temos dos deuses, o poder dos filhos de Deus, nós vamos usar armas espirituais. Além de cuidar da nossa proteção, usando os meios físicos, como máscaras, álcool em gel, etc. Temos também as armas espirituais que nos fazem felizes. Por isso que clamamos e dizemos e hablamos continuamente: Abba, Pai. Sempre, Abba, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão. Obrigado, Senhor. O melhor dia. Nuestro dia é o melhor dia. É o melhor dia. Magnífico. Esplêndido. Por quê?
porque é o dia que o Senhor criou. Portanto, estou falando com você deste vídeo. Montei simplesmente um celular na minha, e você está olhando pela pantalla e contemplando alguém falando a palavra de Deus para você. É importante esta palavra. É importante que cada um de nós possamos entender quem somos em Cristo. Quem verdadeiramente somos em Cristo Jesus. Indo um pouquinho mais, caminhando um pouquinho mais, nós vamos regressar a Salmo 82, que diz assim: Deus, supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina e no meio dos poderosos abre o julgamento. Versículo 6 de Salmo 82. Eu declarei, vós, ó, ele chama de poderosos, algumas tradução deuses, alguma tradução juízes, sois como os deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo. Essa é a classificação dos filhos de Deus. Essa é a classificação. Que Deus olha para você e vê um ser divino. Olha para os seus filhos e vê filhos divinos sobre a terra. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, entrando em nossos corações, nos posiciona como deuses sobre a terra. Inteligência. Em Gênesis 1:3, criados à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis, criados à sua imagem e semelhança. Este é o nosso DNA espiritual. Existe um DNA físico que todos nós temos. Existe o ADN, como fala o espanhol, né? ADN. Em que o Brasil é DNA. Mas também temos um DNA espiritual. O DNA de cada indivíduo é único, é exclusivo. Mas o DNA espiritual que está em nós outros foi implantado por nosso Senhor Deus em nossas vidas. Não somos mais como éramos antigamente. Não podemos mais nos enlouquecermos de desespero como fazíamos no passado. Quando não tínhamos paz, quando vivíamos sem esperança, sem direção sobre essa terra. Não podemos mais agir como os homens deste mundo, em pânico, em desespero espiritual. Porque em nosso DNA espiritual foi implantado em nós outros, dentro de nós, em nosso ser, em nosso espírito. Porque todos sabemos que na carne todos vamos cair. Como príncipes morrereis, como humanos ireis cair. Carne termina, é finito. Mas o espírito dentro de nós outros é infinito, é imortal. Nosso espírito é imortal. E como é que isso aconteceu, Bispo Paulo? Olhando para o passado, para Jeremias 31, 33, Deus falando ao povo de Israel, lá na antiga aliança, 31, 33, ele diz assim: eis que, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha palavra na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos. Assim serei, de fato, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso está na antiga aliança, Jeremias 31, 33.
E quando trazemos para a nova aliança, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, em Romanos 8, 29 e 30, ele fala assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam e dos que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente ou de antemão conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isso é a nossa herança. Isso é a nossa herança. Isso chama-se identidade espiritual. Identidade espiritual. Se o cristão não ter acesso a esta verdade, a essa informação, se o cristão não souber quem ele é em Cristo Jesus, o que ele está fazendo aqui, qual é a sua caminhada por esta terra, qual é a sua jornada por essa terra, se ele não souber esta herança espiritual, essa essência espiritual, ele vai ser um perturbado, um doente, um desesperado. E aqui estamos diante do nosso DNA espiritual. Isso é autoimagem, isso é divina imagem, uma divina imagem. Você tem que se ver como Deus vê você. Você tem que se ver como Deus te vê. Você não pode, de forma nenhuma, se ver como o Estado te vê, como o vizinho te vê, como o teu patrão te vê, como muitas vezes a tua família te vê. Você tem que se ver como Deus vê você. Um filho, um eleito, um cristão, um Cristo sobre a terra, um Deus sobre a terra. Mas, bispo, o senhor está dizendo que nós somos igual, nós somos Deus com D maiúsculo? Não, nós somos deuses sobre essa terra. Essência, na essência. Estou falando da sua essência, o que está dentro de você, a sua divindade espiritual. Você não é um qualquer. Eu vou repetir, você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Olhe para mim, você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Não. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Quando você entende isso para a sua vida, você passa a caminhar sobre essa terra com autoridade espiritual e ter na sua mente que você está assentado, entronizado nas regiões celestiais. Ative a sua mente. Essa palavra possa ativar a sua mente de Cristo, inteligência espiritual, caminhar sobre essa terra na autoridade, com o poder de Deus, de dia a dia, 24 horas por dia. Vida por fé e graça não é uma brincadeira. Vida por fé e vida por graça é um estilo de vida. É um estilo de vida que se vive 24 horas por dia. Nada pode te destruir. Tu és indestrutível. La carne pode ir. La carne morrer. Mas o importante é que és espírito. Tu és espírito. Tu és um espírito recriado. Tu és um espírito transformado. Tu és um espírito iluminado. Tu és um espírito transformado em glória e em poder. Tudo começa pela mente. Do coração sai pela boca. É o pacto de graça. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Os nossos vídeos sempre são 25 minutos. Declaro um dia poderoso, um dia magnífico. Declaro o melhor dia para a tua vida,
para tus filhos, para tua família, para teus negócios, para teus empregos. Declara uma semana poderosíssima. Declare isso com tua boca. Declare isso com tua boca. Chame a existência, o poder de Deus manifestado em tua vida. Declare isto. Que esta palavra borbulhe em tu coração, em tua mente. Muito obrigado. Que Deus a cada dia cresça em tua vida, mais e mais, sempre brilhando. Abba, Pai, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Esse quem vos falou foi Bispo Paulo Torres. Um beijo no coração. Tchau.